Esta edição de sexta-feira, fechando uma semana que representou aí uma espécie de inferno astral do governo Lula. Como a gente viu, muita coisa sendo discutida em relação ao PL do aborto, mas isso é só um dos vários capítulos que a gente separou aqui numa arte para mostrar como essa semana teve meia dúzia, literalmente meia dúzia de situações que provocaram algum tipo de desgaste político ou mesmo social para o Palácio do Planalto, embora haja alguns caminhos para se tentar sair desses problemas. Vale a gente lembrar, terça-feira, dia 11 de junho, aquela decisão do governo relacionada ao leilão de arroz, precisar demitir, exonerar um funcionário, uma pessoa, Neri Geller, uma pessoa importante vinculada ao setor agropecuário, depois da descoberta de irregularidades ou potenciais suspeitas no caso da compra de arroz para suprir uma eventual falta do produto por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. A investigação interna, inclusive, sendo conduzida pela Controladoria Geral da União. Depois, no dia 11, no mesmo dia 11, só que um pouco mais tarde, você acompanhou aqui ao vivo no CNN 360 comigo, com a Débora Bergamasco, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver parte da chamada MP da compensação, aquela medida provisória editada pela equipe econômica, publicada, editada pelo presidente Lula, para tentar compensar as perdas de arrecadação provocadas pela desoneração de setores econômicos e de municípios. A reação política e de setores empresariais foi tão forte que não houve outra alternativa a Rodrigo Pacheco que não devolver aquelas partes mais sensíveis, justamente as que tratavam do bloqueio, de impedir as empresas de usarem créditos tributários de PIS e COFINS. Depois, no dia seguinte, a quarta-feira começou também bastante quente. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sendo indiciado pela Polícia Federal por suspeitas envolvendo obras da Codevasf, uma estatal ligada à região do Vale do Rio São Francisco, obras de pavimentação que teriam beneficiado terras, propriedades da família do ministro que nega as irregularidades. E não só essas obras teriam sido feitas ali para valorizar essas propriedades de terra e o próprio usufruto daquela região, mas há suspeitas de ligações diretas do ministro e da sua família com empresas vencedoras das licitações que foram feitas pela Prefeitura de Vitorino Freire, comandada pela irmã de Juscelino Filho. Depois, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o governo não conseguiu impedir a vitória acachapante, 47 votos a 17, da PEC das drogas. Ainda é numa comissão da Câmara, não é no plenário da Câmara, mas essa mudança constitucional que criminaliza qualquer tipo de porte e posse de drogas, já aprovada no plenário do Senado, avança na Câmara dos Deputados sem que o governo consiga ter alguma reação. E isso se viu em outras duas propostas, como a gente vê aqui, o projeto de lei sobre delação premiada, sobre o fato de proibir que pessoas já presas possam colaborar com a justiça. E, por fim, na mesma sessão, aquela votação do regime de urgência também, num caráter ainda mais urgente, em questão de segundos, do chamado PL do aborto, que tenta ou que propõe a criminalização do aborto após a 22ª semana de gestação de quaisquer mulheres, mesmo naqueles casos já previstos em lei, como mulheres vítimas de estupro, equivaler este tipo de aborto ao crime de homicídio, o que tem provocado uma grande discussão na sociedade, no parlamento, no governo federal, em todo o campo da esquerda, também no campo conservador, que tem patrocinado esta pauta. Toda essa série aqui de reveses vistos pelo governo, a grande questão é quais desses pontos que o governo ainda tem caminhos para sair das cordas do ringue,